e eu não tenho experiência nenhuma em nada do que eu estou trabalhando, né? Então eu trabalhei aqui eu estou recebendo $37,50 por hora, mas então no total eu acabo recebendo limpo, né? Depois de impostos e tudo mais, $1.536 por semana. Eu tive um acidente de trabalho e eu machuquei essa mão aqui, machuquei o dedo. Eu provavelmente vou fazer um vídeo amanhã falando sobre isso. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências de trabalho, como que foi para eu encontrar ele, se foi fácil ou difícil, quais ferramentas que eu usei e quanto que eu ganhei em cada um desses trabalhos. A primeira coisa que eu fiz logo quando eu cheguei aqui na Austrália foi aplicar para o TFN, que é um número de registro que você não consegue trabalhar, você não consegue pagar seus impostos e tudo mais sem esse número. Então a primeira coisa que eu fiz foi isso, e aí eles conseguem te passar o número, mas geralmente isso tudo demora alguns dias, por isso que é bom você já fazer no momento que você chega aqui na Austrália. E eu precisava de algum trabalho específico que pudesse contar para os meus 88 dias. Para quem não sabe, quem vem aqui na Austrália com o Working Holiday Visa, que é o meu visto, você pode ficar aqui por 1 ano, trabalhar e tudo mais. Porém, se você quiser estender para mais 1 ano, até 2 anos, você precisa encontrar algum tipo de trabalho específico que dá para eu trabalhar com construção. E ele uns 30 minutos de carro, geralmente, né, de onde eu estava morando. Mas esse trabalho ele pagaria um valor interessante e também contaria para os meus 88 dias. Então eu comecei a procurar. A primeira coisa que eu fiz foi lá naquele site que chama seek.com.au. É um site de empregos, né? Então você vai lá, você consegue colocar o seu currículo, seu perfil e aplicar para várias vagas. E além das vagas que você aplica, o próprio site ele vai mandando para você quase que diariamente algumas vagas interessantes de acordo com o seu currículo. Se você está procurando emprego aqui na Austrália em geral, é que eles têm um currículo diferente, o formato, né, a formatação do currículo é diferente do Brasil. Você não coloca, por exemplo, a sua idade, eu acho que você não coloca também o sexo, se eu não me engano. E definitivamente você não vai colocar foto. O formato todo é bem específico, então se fosse se você está procurando emprego aqui, verifique de procurar qual que é o formato aqui na Austrália para você fazer um currículo correspondente. Eu conheci algumas pessoas, alguns brasileiros aqui, amigos da minha irmã, e eles me indicaram também para alguns trabalhos. E eu já vou falar como que foi um deles, fazer alguma postagem em grupos do Facebook. Isso são várias pessoas que fazem isso, é bem comum aqui na Austrália. Então essa é mais uma dica aí de como que você pode encontrar emprego, e eu fiz tudo isso também. A última coisa que eu fiz também, que não deu muito resultado no meu caso, foi imprimir o meu currículo e sair lá na cidade entregando para tudo quanto é comércio. Eu acabei não encontrando nada. Eu cheguei num supermercado daqui, que foi o IGA, né? E lá até o gerente era brasileiro, mas ele falou que eles geralmente procuram jovens, adolescentes aí, porque aí eles podem pagar um pouco mais baixo. E por causa disso ele falou que não queria me contratar. Bom, no meio dessas pesquisas aí, eu acabei sendo contratado por uma agência. Eu não vou falar o nome dessa agência agora, mas ela me mandou para trabalhar num lugar ali por 2 dias, e a proposta era ganhar $37, $37,50 por hora. E eu trabalhei no primeiro dia, se eu não me engano, umas 9 horas, e no segundo dia eu trabalhei acho que mais umas 7 horas. Isso aí deu
O total deu limpo assim algo em torno de $550 depois desses 2 dias trabalhados. Depois desses 2 dias trabalhados, o projeto lá tinha acabado, então eu não fui chamado novamente. E alguém acabou me recomendando para trabalhar como garçom em uma festa. Aqui na Austrália eles têm, em julho, eles têm um negócio que se chama Christmas in July, que é uma comemoração de Natal em julho. E aí fizeram um jantar aí num lugar com 100 convidados, e aí me chamaram para eu trabalhar lá servindo as mesas. Foi bem fácil, bem tranquilo. Eu adorei a experiência, eu já queria fazer isso mesmo. Eu sempre quis algum dia ter a experiência de trabalhar como garçom, algo assim, principalmente no exterior. E eu trabalhei 4 horas e recebi $170, então isso deu mais ou menos $42,50, se eu não me engano. E foi uma experiência bem legal, bem tranquila. Depois, a próxima oferta que eu recebi foi uma oferta para trabalhar em FIFO. Então, não sei se você já ouviu falar sobre FIFO, mas muita gente do mundo inteiro vem aqui para Austrália, né? Principalmente WA, que é Western Australia, essa região aqui de Perth. Muita gente vem aqui e tenta conseguir um trabalho com FIFO. O que é FIFO? É Fly In, Fly Out, ou seja, um tipo de trabalho onde você tem que fly in, ou seja, você pega o avião e voa até um lugar bem distante, e geralmente você vai fazer um roster, que é o período que você vai trabalhar, de geralmente 1 semana ou 2 semanas, ou às vezes até 4 semanas, e depois você faz o fly out, você volta para casa e descansa lá 1 semana, 2 semanas. Cada um tem um roster diferente, mas esses trabalhos eles costumam pagar muito bem. Várias pessoas que eu conheço falaram que estavam recebendo algo em torno de $50 por hora. Porém, geralmente se você trabalha mais de 8 horas por dia ou algo assim, eu cheguei a receber uma proposta para desse tipo de trabalho, que a vaga seria Driller Offsider, e era uma vaga bem interessante porque eu seria tipo um assistente de um driller dentro de uma mina, e o interessante dessa vaga é que eu teria a possibilidade de ir crescendo. Depois eu viraria, eles têm alguns cursos lá, e daí eu viraria o driller 1, 2 e 3 e assim vai. Mas eles pediram os meus certificados, as minhas documentações, e eu mandei tudo para eles, e eles só não aceitaram porque eu não tinha carteira de motorista da Austrália. Porém, eu não cheguei a tirar a carteira australiana, e provavelmente eles queriam que eu tirasse essa carteira porque talvez eles queriam me pagar alguns outros cursos para dirigir algum caminhão ou alguma outra máquina que provavelmente iria exigir essa carteira australiana. Então, por causa disso, eles chegaram a falar: confirma pra gente se você tá tirando a carteira de motorista. E logo em seguida eu comecei a correr atrás dessa carteira de motorista. Nessa correria ali, eu não passei na prova. Eu cheguei a fazer todo o processo aqui de carteira de motorista. É rapidinho para você fazer a prova teórica, prova prática, mas eu explico num outro vídeo. Eu acabei reprovando na prova prática, e por causa disso eu acabei não conseguindo pegar esse emprego ali. Antes de eu falar do último emprego que eu peguei, e onde eu fiquei mais tempo e tudo mais, eu queria dizer que se você quer trabalhar em construção, você precisa ter um white card. Eu falei sobre isso no último vídeo. Para você conseguir esse white card, que é um certificado, é um cartãozinho ali que te permite trabalhar, te permite pisar dentro de um site de construção, né?
você tem que fazer um curso. Nesse curso eles vão te explicar em geral sobre como que é trabalhar em construção na Austrália, eles vão te falar sobre segurança, sobre algumas leis. É um curso que dura um dia, geralmente eles te liberam geralmente é um curso que você vai fazer só de manhã até meio-dia, 1h da tarde. Aí você paga tudo lá, eu acho que você paga algo em torno de uns $100 mais ou menos, se eu me lembro bem. E aí você já recebe o seu card no mesmo dia e aí você está apto para trabalhar. Bom, finalmente, falando sobre o emprego que eu estou atualmente, aquela agência que me contratou da outra vez, eles acabaram entrando em contato comigo novamente e me ofereceram para entrar e participar de um outro projeto aqui na cidade onde eu estou morando agora. Aí eu entrei nesse projeto, eu sou contratado pela agência e eu faço um trabalho registrado como casual. Eu sou casual, eu não sou contratado diretamente pela empresa, né? Então eu não tenho um contrato fixo, mas como o projeto é de longo prazo, eu estava trabalhando lá normalmente. E também não vou falar qual que é o nome dessa empresa de construção, mas o meu horário lá é das 7 da manhã até as 4h30 da tarde. Isso é de segunda a quinta. E aí na sexta-feira é das 7 da manhã até as 2h30. Isso dá um total de 43 horas por semana. Eu tô recebendo $37,50 por hora, mas se eu passo de 7h30, daí eu ganho penalties. Então no total eu acabo recebendo limpo, né, depois de impostos e tudo mais, $1.536 por semana. O valor na verdade é mais alto, só que aí, como eu tô no Working Holiday Visa, eu tenho que pagar 15% de imposto, né? Isso é um valor mais baixo do que outras pessoas pagam. Geralmente quem é australiano ou quem recebe um valor mais alto vai pagar 30% de imposto, 40%, 45% de imposto de renda, né? Então, no meu caso eu pago 15% e aí cada semana eu recebo esse valor ali. E eu acho um valor bem interessante, né? Vai dar mais de $6.000 por mês, mais ou menos. Bom, se vocês quiserem, comentem aí embaixo no vídeo. Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre esse trabalho em específico, como que é o ambiente lá dentro, como que é trabalhar em construção, como que é o dia a dia, a rotina, até vocabulário, né? Se vocês quiserem, comenta aí embaixo no vídeo que eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso. Agora, uma coisa inusitada aconteceu comigo quando eu estava trabalhando ali, estava um pouco mais de 2 semanas, eu tive um acidente de trabalho e eu machuquei essa mão aqui, machuquei o dedo. Eu provavelmente vou fazer um vídeo amanhã falando sobre isso. Nesse momento eu estou afastado do trabalho. E é por isso que eu tô gravando esses vídeos, porque eu tenho uma semana aqui para ficar em casa. Amanhã eu tenho retorno ao médico e eu vou saber um pouco mais sobre o que vai acontecer a partir daqui. Mas eu vou deixar para falar sobre isso no vídeo de amanhã. E se você tiver curiosidade, aproveita para escrever aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Ou se você tem alguma dúvida. Obrigado por você ter assistido até aqui. É muito importante você assistir o vídeo inteiro, isso ajuda muito no meu canal. Dá um like também, se inscreve no canal e, se puder, compartilha com alguém que você conhece que tenha interesse em Austrália, ou principalmente Perth, que é um dos melhores lugares para você vir aqui e começar uma nova vida.